professor Alisson Mascaro, jurista e filósofo, lançou na Faculdade 28 de agosto a 5ª edição ampliada da sua obra Filosofia do Direito. E também proferiu o curso sobre o pensamento jurídico contemporâneo. Professor, você diz que a filosofia no Brasil até o século XIX foi dominada pela Igreja e a tradição é termos uma filosofia de direito mais conservadora porque temos uma elite conservadora. O momento que o país atravessa demonstra isso de alguma forma, não? Em cada tempo histórico, a filosofia afirma aquilo que é o padrão geral da reprodução daquela sociedade. Na Idade Antiga, ela legitimou a escravidão. Na Idade Média e Moderna, ela legitimou o feudalismo e o absolutismo. Na Idade Contemporânea, ela legitima, por outros mecanismos e outras ferramentas, o capitalismo. Então, o Brasil tem, tal qual o grande campo da filosofia geral, uma tradição filosófica conservadora, não é uma exclusividade do Brasil. Então, uma filosofia que foi cuidada até um certo ponto pela Igreja. Depois, nos séculos XIX e XX, uma filosofia que se baseou em alguns horizontes ditos conservadores, portanto, era uma filosofia que louvava a realidade existente, que apoiou, em alguns casos, até mesmo a própria ditadura militar de 64. Também é verdade que houve construções filosóficas progressistas, e eu diria que no presente momento nós vivemos um impasse. Então, em termos de lógica, de linguagem, de construção dos seus padrões médios, ela muito pouco contesta as estruturas da sociabilidade existente, e nisso ela é par e passo com o horizonte geral das sociabilidades. Eu, portanto, nesse sentido, diria que o Brasil tem uma trajetória conservadora na filosofia, que quase sempre adveio da religião, mas hoje talvez ela não seja conservadora necessariamente por conta da religião, mas sim por uma espécie de adequação ao plano geral de uma filosofia mundial que é muito adstrita aos horizontes do capital. Professor, no curso você afirmou, abre aspas, nós evoluímos nos últimos anos em termos acadêmicos, fecha aspas. Qual o caminho para se mudar essa situação? Nós tivemos uma involução relativa, porque eu digo que o solo das universidades no mundo geralmente é um solo que está apto à reprodução do capital. Ele muito pouco vai falar contra esse mesmo horizonte. No Brasil nós tivemos uma ditadura militar por mais de 2 décadas. Nesse momento, nós gestamos até alguns poucos construtos de reflexão filosófica crítica. Esse espaço relativo de crítica, ele foi se perdendo nos últimos anos. Hoje é até louvável em certos setores ser conservador, ser, em alguns casos, reacionário. Uma certa leitura liberal de mundo domina o horizonte das universidades. A universidade forma pessoas para o mercado. Ela forma profissionais, a tecnologia se estabelece, inclusive, em termos de horizonte da mercadoria. Então, não é de se esperar que a universidade seja totalmente progressista, totalmente contestatória. Essa ilusão eu não tenho. Estamos em estruturas sociais que não têm nos permitido uma superação desses mesmos padrões. Ou seja, os pobres do mundo, os trabalhadores do mundo, os explorados e oprimidos continuam ainda sem ferramentais. Não que eles não existam, mas sem acesso e sem engajamento em ferramentais intelectuais que sejam parelhos com lutas necessárias para essa mesma libertação e para essa transformação.